O fogo de Deus nunca se apague. Que o fogo de Deus nos incendeie por completo, para que quando a gente tiver incendiado aquele fogo que nunca se apaga, a gente consiga transmitir esse fogo, o fogo de Deus, para outras pessoas. E essas outras pessoas consigam transmitir o fogo de Deus, aquele que nunca se apaga, para mais e mais pessoas. Que à nossa volta fique pessoas cheias desse fogo, o fogo que nunca se apaga, que é o fogo de Deus. De geração a geração. De eternidade para eternidade, de geração para geração. Alto, mais alto, levantamos o teu santo nome, Jesus. Glória a Deus, estamos aqui mais uma madrugada abençoadíssima, onde o Senhor vai falar conosco, né? Porque se o Espírito Santo nos acordou essa madrugada, mais uma madrugada, é porque algo Ele tem a nos dizer, algo Ele tem a nos falar, nos revelar. Mas para Ele nos revelar, o seu coração tem que estar disponível, a sua mente tem que estar disponível, porque Deus ministrou muito uma frase no meu coração esses dias que não adianta você ter tempo com Deus. Aí você fala, não, tempo? E eu até postei no meu status, não adianta você ter tempo, mas sim relacionamento. Mas espera aí, Elza, se você tem tempo com Deus, você também tem relacionamento. Nem sempre, nem sempre. Nem sempre você está disponível para... Você está ali no templo ou... Não, Deus, eu estou fazendo as coisas, suas obras, mas você não está disponível. Disponível que eu falo em relacionamento. Relacionamento é diferente de ter tempo com Deus. Então, que nós venhamos ter relacionamento. Quando nós temos relacionamento, aí a gente vai ter um tempo com Deus, né? Saudável. É diferente. E nesta madrugada, Deus me levou a um versículo. Hoje é segunda, né? Já até me perdi nas datas. É terça-feira. Ontem, domingo, aconteceu uma situação que, assim, me tocou muito meu coração. E hoje, Deus me levou a um versículo, né? Uma passagem bíblica que, assim, queimou muito o meu coração. Eu vendo uma situação ontem, domingo, né? A gente saindo do culto, é como se tivesse lançado uma flecha no meu coração. É como se Deus tivesse lançado uma flecha de fogo no meu coração.
E nessa situação, né, tava eu e várias pessoas da igreja, e na mesma hora, as lágrimas desceram, eu comecei a chorar, o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida, porque foi muito forte, muito forte. E eu falei assim, meu Deus, que isso, que isso? E aí ontem, durante o dia, Deus me levou a esse versículo que me chama muito, muito atenção. Eu queria compartilhar com vocês esse versículo na Bíblia, onde ele me ensina muito, ele nos ensina muito do que Jesus foi, do que nós devemos ser, né? E eu vou ler aqui para vocês, se encontra em Lucas, capítulo 19, que diz assim: Quando Jesus entrou em Jericó e estava passando pela cidade, um homem chamado Zaqueu, um dos mais influentes no negócio de cobrança de impostos dos romanos, procurava ver quem era Jesus. Porém, ele era muito baixo e não conseguia olhar por cima do povo. Por isso, ele correu na frente e subiu em um pé de figueira, ao lado da estrada, para ver Jesus passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, levantou o olhar para Zaqueu e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso hospedar em sua casa. Zaqueu desceu apressadamente e levou Jesus para casa, com grande alegria. Mas o povo viu isso e começou a se queixar. Esse foi logo se hospedar na casa de um pecador tão conhecido? Mas Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse: Senhor, e agora em diante eu darei a metade da minha riqueza aos pobres. E se eu cobrei demais os impostos de alguém, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje chegou a salvação a esta casa. Este homem também é um filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meu Deus, eu fico até emocionada de falar esse versículo, porque se a gente for... Eu vou tentar passar um pouco do que Deus falou comigo, e foi muito forte, foi como se fosse uma flecha de fogo, Edson. Que Deus falou, ministrou muito na minha vida, assim, que nós devemos ser. Quem que nós devemos ser? Aquela figueira. Essa figueira foi o caminho até Jesus. Foi o caminho que levou Zaqueu a ganhar a salvação dele. Vocês têm noção do que é isso? Quando Deus me levou nesse capítulo e essa ação que eu tinha passado um dia antes, eu falei, meu Deus, é isso, é isso. Nós devemos ser a figueira, nós devemos ser o caminho, a ponte até Jesus. Eu fico imaginando que Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus, só que aqui mesmo falou que ele era de estatura baixa tal, pela multidão, só que no caminho havia uma figueira. A figueira onde Zaqueu pôde subir, onde ele pôde ter o contato com Jesus, porque talvez se não existisse aquela figueira, talvez Jesus não tivesse visto Zaqueu. Aí você vai falar assim, não, Elza, mas aquela figueira já, né? Jesus já sabia, já estava tudo escrito, sim, já estava tudo escrito. Mas o que eu quero deixar essa madrugada para vocês, que quantas pessoas às vezes não têm estatura baixa,
mas às vezes eles não têm força, eles não têm força o suficiente para chegar até Jesus. Às vezes é pelos pecados, às vezes é pela vergonha, às vezes é porque realmente as pessoas lá fora, elas têm ficado tão inundadas com pecado que elas querem. Aí você vai falar assim, estão lá porque quer. Não, gente. Deus ministrou profundamente no meu coração que elas não estão lá porque elas querem. Muitas das vezes elas não têm força. E muitas das vezes eles não encontram uma figueira no meio do caminho. Uma figueira onde eles vão poder se apoiar. Uma figueira onde eles vão poder caminhar junto até Jesus, ter o encontro verdadeiro com Jesus. Porque quando nós somos o caminho até Jesus, quando o desfazer do pecado, o largar as coisas que não provêm de Cristo, é só quando a pessoa tem um encontro com Cristo. E aí, quando existe esse encontro, quando nós conseguimos ser essa figueira para essa pessoa chegar até Cristo, aí sim o resultado é cura, libertação, a pessoa largando os pecados, largando tudo, porque teve um encontro verdadeiro com Jesus. Mas o que eu quero deixar nessa madrugada, e é profundo demais, 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 seja essa figueira. Seja essa figueira aonde você estiver, aonde Deus te plantar. Na situação que nós passamos domingo, eu ainda não tinha entendido o que Deus tinha falado, porque eu comecei a chorar, e eu falei, meu Deus, e aí na segunda-feira, Deus logo me deu esse versículo e falou, filha, seja essa figueira. Eu preciso de mais figueiras para resgatar os meus filhos. Porque através de figueiras, filhos serão salvos. Se ponha como se você já tivesse subido numa figueira, que você já tivesse sido salva, e agora você, como uma pessoa que tem buscado, que tem clamado, você possa ser essa figueira para mais filhos meus voltarem para mim. Aqui a palavra de Deus, ela é bem clara, ó. Jesus disse, hoje chegou a salvação a esta casa. Este homem também é um filho de Abraão. Então, não fale que a pessoa não tem não vai porque não quer. Não, às vezes ela não tem força. É a opção dela ficar no pecado, não é a opção dela, às vezes não. A gente tem que... Você já tentou? Será que ela tentou? Será que teve uma figueira? Será que ela já encontrou uma figueira e ela ignorou? O que aconteceu? Mas nós não estamos aqui para julgar que ela não tem força, que ela tá no pecado porque ela quer. Nós não viemos para julgar, nós viemos para ser a figueira, aquela figueira que Deus necessita para que os filhos dele volte ao arrependimento, volte para a casa do Pai, para que os filhos possam voltar e ter um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. Comentário aqui, somos um instrumento nas mãos de Deus, os quais ele usa para concluir seus próprios propósitos, para cada situação um instrumento. Exatamente, Edson, exatamente. Porque se a gente ficar disponível e ter essa disponibilidade para Deus,
quando a gente, mais comentário aqui. Verdade, muitas vezes queremos encontrar e sentir Deus, mas não aceitamos nenhum sofrimento. Zaqueu enfrentou os espinhos da figueira e a vida dele e de sua foi transformada. Exatamente isso. Exatamente isso. Tinha uma figueira no meio do caminho de Zaqueu, e com isso ele pôde conhecer Jesus, e com isso ele pôde conhecer a salvação. E que nós venhamos ser essa figueira para que muitas vidas sejam salvas, para que muitas vidas possam ser edificadas, libertas. Meu Deus, domingo foi muito, muito, muito forte, porque a pessoa nos falou e, cara, nenhuma figueira tá ali. Nenhuma figueira tá ali para ele poder subir, para ele ter o encontro com Deus. E ele falou que é. Ele quer, só que ele não tem força. Meu Deus, que tipo de cristão a gente tem sido? A gente tem sido aquele tipo de cristão egoístas. Porque a gente quer receber, a gente quer ficar cheio do Espírito Santo, a gente quer buscar só pra gente. A gente não quer compartilhar. O fogo, a gente quer nos encher daquele fogo, aquele fogo que nunca se apaga. Mas o que adianta a gente se encher, se transbordar daquele fogo que nunca se apaga, se a gente não transbordar ou transferir aquele fogo para os nossos irmãos em Cristo? Ou levar esse fogo a quem já está com a chama apagada. De nada adianta. De nada adianta a gente ficar só querendo para nós e mais e mais e mais lá fora. Tem tantas pessoas sofrendo, tem tantas pessoas necessitando que nós venhamos fazer o verdadeiro evangelho. Se nós precisamos executar aquilo que Cristo fazia, que era resgatar, que era transformar a vida daquelas pessoas que ainda estão nas trevas. Se nós queremos ser luz, temos que ser luz nas trevas. Nós temos que ser luz na escuridão. De que adianta eu ser luz quando eu tenho uma luz acesa? De que adianta eu só ficar na claridade? Não, nós somos luz. A nossa luz tem que brilhar e tem que ser diferencial. Sabe aonde? Aonde as trevas estão. Porque quando nós, como luz, chegamos, as trevas têm que sair. Elas têm que desaparecer. Elas têm que sumir. Porque você, como luz, como filho de Deus, chegou naquele ambiente. E todas as coisas têm que ser transformadas. Todas as coisas têm que ser edificadas. Porque nós não temos a capacidade de nada. Mas quando a gente teve um encontro verdadeiro e genuíno, nós tivemos a transformação em Cristo. Nós tivemos a transformação. Cristo apagou tudo no nosso passado e fez todas novas coisas na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Ide anunciar, mais um comentário, ide e anunciai o santo evangelho a toda criatura, jovem ou velho, e todo aquele que crer pela fé será salvo. Exatamente isso, Carlos, exatamente isso. Então, que a gente possa nos incendiar sim, buscar sim, continuar buscando, transbordando, pedindo mais e mais do Espírito Santo, mas que não fique só para nós, que a gente possa transmitir esse fogo, transmitir essa luz, transmitir e ser esse canal, esse caminho até Cristo. Não importa se ela, independente que a pessoa esteja fazendo, independente,
Não pense mais que ela tá ali porque ela quer, antes de você ser esse caminho, até ela conhecer Jesus. Que a gente possa entender que Jesus nos chama, não pro ano que vem, para daqui a 2 anos. Deus nos chama agora. Deus nos chama para vivenciar o Evangelho, não somente falar. Falar, todo mundo tem falado. Todo mundo tem estudado, tem falado do Evangelho, tem falado de Cristo. Mas quantos cristãos estão vivenciando a palavra? Eu deixo essa reflexão para você nessa madrugada. E te convido a viver verdadeiramente o Evangelho. Aí você vai falar assim, Elza, mas eu acho que você não tá vivendo o Evangelho. Não, não tô não. Eu tô aprendendo. Tô aprendendo e eu tenho pedido a Deus para eu poder viver esse Evangelho. Eu sou falha, eu não sou perfeita. Às vezes a pessoa vai falar, nossa, Elza, mas você tá falando assim, então você vive o Evangelho, que é uma beleza. Não, eu tô aprendendo. A cada dia eu peço ao Espírito Santo, meu Deus, me diminua, mas eu quero viver a tua palavra, Jesus. Me ensina a viver a tua palavra. Me ensina a ser conduzido pelo Espírito Santo. Me ensina, Jesus, a ser essa figueira. Eu quero ser essa figueira porque eu quero ser esse caminho entre um pecador, mas eu sendo o caminho, ele vai ter um encontro com Jesus e Jesus vai curar. Porque eu não tenho capacidade de cura, mas Jesus tem. E se a gente puder fazer esse caminho, olha que beleza, olha que maravilha, olha quantas pessoas serão salvas, olha quantas pessoas serão libertas. Por quê? Porque nós decidimos ser a figueira, nós decidimos fazer e cumprir o ID. O ID. Nós decidimos cumprir o que o Evangelho nos ensina, que é de falar de Jesus, falar da misericórdia de Jesus, falar de todas as coisas que provém de Jesus e não nosso, não de julgamento, que ele não tá indo porque ele não quer, não. Às vezes ele não tá indo porque ele não tem força. Então, mais um comentário. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Exatamente, Edson. Fortíssimo isso, fortíssimo isso. Então, que nós possamos ser luz, que nós possamos transmitir essa luz e que a gente possa ser essa figueira, ser esse caminho até Jesus. Para essas pessoas que estão lá fora, porque às 3 horas, são 3h27 agora. A gente tá aqui buscando da palavra, a gente tá aqui orando. Mas vocês já pararam para pensar que podem ter pessoas que estão a essa hora lá na rua, que não conhecem a Cristo? Aí você vai falar, ele tá lá porque ele quer. Será? Será que ele tá lá porque ele não tem força suficiente para buscar de Deus? Ou será que ele tá na casa dele, mas está dormindo? Tá dormindo porque quer. Será que é porque ele quer? Ou será que não tem nenhuma figueira do lado dele para ser essa ponte, esse caminho, para que ele possa conhecer Jesus? Quando você vai para o culto, né, durante a semana e aos domingos, tô indo pro culto. Ele não tá indo porque ele não quer. Será que é porque ele não quer ou porque ele não tem força de chegar até a igreja? Porque ele não tem força de chegar na igreja, porque as pessoas que estão lá vão me olhar com julgamento, porque eu sou pecador,
Eu não sou digno de estar lá no templo. Não, ninguém é digno de estar no templo, mas pela misericórdia de Cristo, Ele nos dá a graça de estarmos na casa dele. Essa casa que está aberta para todos, 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 porque todos são filhos de Deus. E Deus não tem filhos. Eu quero salvar esse, quero salvar aquele. Não. Cristo veio para todos. Cristo, o desejo de Cristo profundamente no coração dele, eu creio, acredito que é para salvar todos. Então, vamos ser essa figueira, esse caminho, que pessoas possam conhecer Cristo e pessoas possam ser salvas através de que a gente consiga ser essa figueira. Eu não consigo falar outra coisa, senão vamos ser essa figueira. Vamos ser essa figueira. E agora eu peço você também aí na sua casa, ore e clame. Clame ao Espírito Santo para que a gente possa ter força em executar aquilo que Deus tem nos chamado. Orar, buscar, mas não só para você. Buscar e orar para as pessoas que Deus vai colocar na tua frente, que Deus vai colocar na tua mão, que Deus vai te conduzir a essas pessoas, a você, e você vai conduzir essas pessoas a Cristo. Porque o convencimento não vem de nós, mas o convencimento vem quando a pessoa que precisa, você só é apenas um caminho até Jesus. E Jesus, através de Jesus, Jesus sim é o caminho até o nosso Pai, o nosso Deus. Então vamos aprender a estender a nossa mão, que pessoas possam ser conduzidas a nós e que nós vamos somente pegar na mão e encaminhar a Cristo, encaminhar ao Salvador, aquele que é misericordioso, aquele que leva todos os nossos pecados e que a gente é curado e que a gente é liberto. Que a gente possa... mais um comentário. Exatamente, lançamos a semente e Deus dá o crescimento. Exatamente isso. Então fecha seus olhos aí agora, que você possa buscar do Senhor aí, onde você tá, para que Deus possa nos dar a estratégia, para que Deus possa nos orientar que tipo de figueira Ele quer que nós sejamos. Certamente dará bons frutos para a glória de Deus. Exatamente isso. Que Deus possa nos conduzir a ser a figueira que Ele escolheu que nós sejamos. Mas não ficar agora só aqui, eu vou fazer, não. Tá na hora de executar. O evangelho das 4 paredes acabou. Não, Elza, ano que vem eu começo. Não, Deus não te chama pro ano que vem. Deus tem te chamado agora. Deus tem nos chamado para agora. Quantas vidas podem ser perdidas se você decidir a começar somente ano que vem? Mas quantas pessoas podem ser salvas se você começar hoje? Que o Espírito Santo possa fluir dentro do seu coração, fluir para que você possa entender que tipo de figueira você tem que ser. Eu já decidi, eu quero ser uma figueira. Eu quero ser figueira onde várias pessoas possam se achegar e que eu possa ir lá buscar para levar a Jesus. Porque a glória é de Jesus.
A glória não é nossa que a gente vai lá e chama o irmãozinho, leva para a igreja. Toda a glória e toda a honra é para Jesus. Porque se você está buscando hoje por isso, e eu vou buscar junto com vocês, é porque o Espírito Santo de Deus, ele já sabia de tudo. É ele que conduz tudo. Então porque eu trouxe esse irmãozinho. Não vamos nos vangloriar de nada. A glória vem de Deus. E é para ele, a glória toda é para ele. Não queira ganhar glória de homens. Queira ganhar a glória de Deus. Porque quando nós ganhamos a glória de Deus, essa sim vale a pena. A glória do homem, ela nos torna pessoas soberbas. Pessoas que só vai trabalhar mediante a elogios, mediante a recompensas. Eu não quero recompensa do homem, eu quero recompensa de Deus. E você, que recompensa você quer? Bora trabalhar? Bora trabalhar pro reino, porque não é pra mim. Não é pra mim. Eu quero trabalhar pro reino de Deus. E você? Nós, como os irmãos em Cristo, não tem essa de é meu projeto, é minha. Esses dias Deus me ministrou muito na minha vida também uma coisa, a gente fica egoísta, porque é meu projeto, porque é meu, e aí quando você vê uma pessoa fazendo a mesma coisa que você, e aí eu fiquei, nossa, tô fazendo a mesma coisa que eu, por quê? Mas entenda, a gente busca tanto, a gente quer fazer tudo que Jesus fazia. Se tem alguém fazendo o que você está fazendo, é porque há algo poderoso há nisso. Então fique feliz. Fique feliz porque tem alguém que se espelha em você. Tem alguém que está vendo algo em você que você próprio não tem visto. E se ela está conseguindo visualizar algo e está fazendo a mesma coisa que você, tão grandioso é. Tão grandioso é. E nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Então feche seus olhos. Quero orar por você. Quero orar pelas pessoas que ainda vão ter esse encontro genuíno. Vai ter esse encontro conosco. E logo após vai ter um encontro com Jesus. Então vamos começar a cumprir o ID de Jesus. Agora. Não vamos esperar não. É agora. Pai, muito obrigada, Jesus, por mais uma madrugada, Pai. Pai, nessa madrugada, Pai, eu quero lhe pedir, Senhor. Eu quero pedir para essas pessoas que estão assistindo, pelas pessoas que ainda vão assistir. Eu quero pedir também para mim, para minha vida, Pai. Pai, eu quero ser essa figueira, Pai. Eu quero ser esse caminho para que pessoas possam te conhecer, Pai. Para que pessoas possam, Senhor Jesus, ter a libertação, que essas pessoas possam ter cura, Pai. Pai, aquele domingo, Senhor Jesus, onde o Senhor nos conduziu a uma cena, Pai. Jesus, aquilo não foi à toa, Pai, aquilo foi um despertar, Senhor Jesus. Aquilo foi um despertar onde havia algo, Senhor Jesus, para o que o Senhor queria fazer, mas muitas das vezes a gente fecha os nossos olhos e não consegue entender. Mas é tão bom a tua bondade, Senhor, é tão bom porque o Senhor nos conduz a situações para que a gente possa ver que existem filhos. Os seus filhos estão lá fora, os seus filhos precisam e necessitam de ajuda, Pai.
E o que nós que estamos buscando, o que nós que estamos na igreja, que conhecemos a Ti, que nós tivemos a nossa cura, estamos fazendo para resgatar os Seus filhos que ainda estão perdidos, Pai. Pai, que nós podemos entender com essa passagem de Zaqueu, porque talvez, Pai, se não houvesse essa figueira, Pai, o Senhor não tinha visto ele, Senhor Jesus, mas foi através de uma figueira, Pai. O Senhor apenas levantou o olhar e viu Zaqueu e pôde ver que ele também era seu filho, Pai. Ah, Jesus, nos deu entendimento que nós temos que ser figueiras, Pai. Deu entendimento, Jesus, para que pessoas, que os seus filhos possam, Senhor Jesus, que a gente possa ir até eles, para que eles possam, Senhor Jesus, ser conduzidos a Ti, para que quando eles possam ter um encontro genuíno e verdadeiro contigo, Jesus, a cura vem, o pecado vai embora e a restituição de tudo, Pai, a restituição dos Teus filhos que ainda estão perdidos, Pai, aconteça. E a salvação aconteça para os Seus filhos, Pai. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada, Jesus. Porque mesmo eu não merecendo, Senhor Jesus, eu pude ver a Tua glória, eu pude ver essa flecha que veio no meu peito como um fogo e ficou ardendo, Pai. E que essa flecha que veio no meu coração no domingo, Pai, essa mesma flecha, Senhor Jesus, coloca essa flecha também, Senhor Jesus, nas pessoas que estão aqui me assistindo, Senhor Jesus. Gere no coração deles, na mente deles, Senhor Jesus, o que o Senhor gerou no meu coração, Pai. Não, eu não vou falar que eles estão fazendo a mesma coisa que eu, não. Porque no Teu reino nós precisamos de pessoas que trabalham, Pai. Gere, jogue essa flecha de fogo no coração dessas pessoas que estão assistindo, Senhor Jesus. Para que a mesma revelação que o Senhor me deu, revele a elas, Pai. Revele a elas, Senhor Jesus. E nos conduza, Senhor Jesus, à figueira que o Senhor quer que nós sejamos, Pai. Que nós sejamos a figueira que está conforme o Teu coração, conforme o Teu desejo, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor Jesus, e que nós possamos ser essa figueira, Pai, esse caminho, que pessoas vão conhecer a Cristo, mediante o nosso chamado, mediante a nossa conversa, mediante a gente pegar a mão do nosso irmão e levar, a conduzir a Ti, Jesus, a conduzir. Então, Pai, nos mostra aquelas pessoas que não têm força, aquelas pessoas que estão fracas, Pai, que não têm vontade, aliás, têm vontade, mas não têm força, Pai. Nos leve, Pai, a essas pessoas. Nos leve, Senhor Jesus. Nos leve, nos conduza, Pai. Que não sejamos mais aquele evangelho de só falar, mas aquele evangelho vivo. Aquele evangelho que age, aquele evangelho que levanta e vai. Que as paredes, elas desapareçam. Que as paredes das igrejas, elas sejam destruídas. Para que o nosso ID, para que as pessoas possam se achegar mais. Buscar mais, Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada. Obrigada, 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 Pai. Obrigada. Obrigada a todos que estiveram aí comigo.
Desculpa aí, porque foi muito forte, muito forte. Então, por isso que eu pedi que Deus possa também colocar essa flecha de fogo no coração de vocês. Para que o mesmo que Deus ministrou na minha vida possa ministrar na vida de vocês também. Para que vocês possam ser tocados pelo Espírito Santo também. Bom, seria... Exatamente, verdade. Bom seria que toda a terra estivesse pregando o evangelho. Exatamente. Natália também colocou comentário: sejamos canal de bênçãos nas mãos do Senhor. Usa-nos, Senhor, como a vossa vontade para o teu reino sempre. Aleluia, Natália, exatamente isso, exatamente isso. E que nós possamos cumprir o ID. Muito obrigada a todos que estiveram aí nessa oração da madrugada. Tenho certeza que Deus tocou no coração de vocês e eu tenho certeza também que Deus vai gerar no coração de vocês a ser essa figueira, a ser essa ponte, esse canal, para que pessoas possam chegar a Cristo. Então, fique com Deus, vamos parar de falar e vamos fazer. Deus se agrada quando a gente fala, mas Deus se agrada ainda mais quando conseguimos fazer. Deus se agrada mais quando conseguimos viver verdadeiramente o Evangelho. O Evangelho que Ele nos ensina. Não precisamos de mega eventos, não precisamos de coisas grandiosas, não. Jesus era simples. Aonde Jesus chegava, na sua simplicidade e no seu amor e na sua obediência ao Pai, Jesus transformava, Jesus guiava, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, que nós possamos ser o caminho até Jesus, porque é Ele que é a verdade, o caminho e a vida. Então, fica com essa palavra no seu coração, que Deus possa enviar uma flecha de fogo aí no seu coração, para que Ele possa gerar o mesmo que gerou no meu coração. Então, fique com Deus. Amanhã teremos mais. Amanhã que vocês tenham um excelente dia, um dia abençoado. E amanhã estaremos aqui novamente às 3 horas da manhã para glorificar e engrandecer e aprender mais de Jesus. Porque amanhã o que Ele quer que a gente aprenda eu não sei, mas já está tudo preparado para mim e para você. Então fique com essa palavra no teu coração, que a flecha de fogo esteja chegando na sua casa em nome do Senhor Jesus. Amém? Então amanhã às 3 horas estaremos aqui novamente, hein? E vou dar um spoiler aqui para vocês. Provavelmente dia 10 de setembro vamos começar algo que Deus colocou no meu coração. Era para ter começado agora dia 1º, mas pelas coisas que aconteceram, correria, eu não consegui. Mas dia 10 eu vou avisar antes, né? Vai ter um cartazinho. Então dia 10 a gente começa aí, tá bom? Fique com Deus e até amanhã.